dando continuidade. Então eu vou chamar o Samuel Magalhães, e ele vai falar sobre Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Quem vai coordenar a mesa é o Jader, e eu vou passar para o Jader o currículo dele. Gente, bom dia. Espero que estejam apreciando o Elisa, mesmo com as nossas limitações de tempo. Acho que a estratégia da organização é essa. A gente deixa o expositor falar um pouquinho para o pessoal se entusiasmar e correr atrás e perseguir pelos corredores e ler o material dele. Parece que a gente tem sido bem sucedido com relação a isso, viu? Isso tem acontecido, a gente tem interagido bastante. Eu quero agradecer muito a presença do Samuel, tá, que aceitou um convite nosso, da LIC, do CCDPR, que está aqui presente. Tá? O Samuel é aqui de perto de Aurora, do Ceará. Ele é escritor e orador espírita, executivo do Banco do Brasil na área de contabilidade e gestão empresarial. É membro do Centro de Documentação e... Só Centro de Documentação do Ceará. Tá? Ele é fundador e presidente do Centro de Documentação de Amazonas e criador do Museu Espírita de Amazonas, sobre o qual a gente conversou, e eu recomendo que vocês conversem com ele no intervalo sobre isso. Ele é fundador e presidente do Centro de Documentação Espírita de Pernambuco. Então, ele foi colega nosso da Lima no início, né? Depois ele se deixou absorver pelas suas muitas pesquisas e publicações, e é muita alegria que a gente vê ele de volta à Lima apresentando o resultado do trabalho dele, muito indicado pelo Luciano Klein, do Ceará, tá? Que foi uma influência importante, né, na sua trajetória, e que é também das primeiras pessoas a pensarem ali. Tá? E ele tem dois trabalhos, né, publicados pela FEB, um sobre Chaves e Che, outro sobre Ana Prado. Eu vou passar a palavra porque ele tem pouquíssimo tempo e muita informação para passar a todos. Okay? Bom dia a todos. Primeiro queremos agradecer tanto o convite da LIP, como também a oportunidade de estar aqui com vocês. E tem sido uma grande satisfação. Ontem estive aqui também, pelo menos na parte da manhã, porque tinha outros compromissos. E ver que a Liga tem avançado tanto nesse trabalho, realmente é uma grata satisfação. Como falou o Jader, nós somos aqueles da primeira hora, da época do Eduardo. Eu nunca gostei de escrever. Eu fui professor de matemática durante 20 anos. Então meu negócio era procurar o X, né? Outra função da minha vida. Mas só historiando, em 99 eu fui convidado pelo Luciano a participar de uma obra sobre Bezerra de Menezes, já que em 2000 estaríamos comemorando aí 100 anos da desencarnação do grande médico dos pobres. E eu passei 6 meses para fazer um capítulo curtinho do livro e não pegava naquele, não vou escrever. E o Luciano, quando passou os 6 meses, disse: meu filho, se você não vai escrever, eu vou convidar outra pessoa. E eu fiquei com vergonha. Passei no sábado e domingo e escrevi um capítulo desse livro que foi publicado pela Lachado, que é Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos. Então ali iniciamos esse trabalho na pesquisa histórica do Espiritismo. Fui muito incentivado pelo Luciano e queria aqui registrar a minha gratidão imensa ao Eduardo Carvalho Monteiro, a quem nós dedicamos a obra Ana Prado, a mulher que falava com os mortos, porque o Eduardo foi o grande idealizador de tudo isso. Então me ligava frequentemente quando eu estava em Manaus para falar das pesquisas, incentivava, inclusive o título desse livro, Charles Richer, o apóstolo da ciência e o espiritismo, publicado pela FEB, foi o Eduardo quem sugeriu o título do livro, e nós gostamos muito e adotamos esse título. Eu vou registrar aqui a nossa gratidão ao Eduardo, a nossa saudade a esse grande companheiro que com certeza ainda continua à frente dos trabalhos desse grupo. Ana Prado foi uma médium extraordinária. Muitos até já conhecem algo da vida dela,
e ela viveu no Pará. Os fenômenos aconteceram ali de 1918 a 1923, que foi o ano da desencarnação de Ana Prata. Mas sobre a vida pessoal dela, havia muito pouca informação, quase nenhuma. Apesar de que o trabalho, o livro do professor Raimundo Nogueira de Faria, O Trabalho dos Mortos, fala dos fenômenos da Ana Prata, mas pouco fala da Ana Prata. Então todo mundo achava que era do Pará. Ana Prata do Pará, Ana Prata do Pará. E nós descobrimos que ela não é paraense. Ela é amazonense, nascida na cidade de Parintins, né, a cidade lá do Boi-Bumbá. Inclusive, quando nós descobrimos esse assunto, eu lembro que o Alberto Almeida, numa reunião do CFN aqui na FEB, mas você vai ter que repatriar Ana Prata, que até ontem ela era nossa. Eu digo, nunca foi. Vocês estavam enganados. Então, essa pesquisa histórica, ela vai resgatando fatos extraordinários da vida do Espiritismo aqui no Brasil. Nós estávamos vendo aqui no final do debate com a Ana Lívia sobre essa questão da perseguição ao Espiritismo pela Igreja Católica. Mas a Igreja não perseguia só o Espiritismo. Em finais do século XIX, começo do século XX, eles perseguiam a maçonaria, teosofia, o protestantismo, e eles eram aliados, todos esses. Por exemplo, lá no Amazonas, a teosofia fazia reuniões no prédio da Federação. O pessoal, os protestantes defendiam o espiritismo, se juntavam, ou seja, os mais fracos contra os mais fortes. E isso não desapareceu. Eu sou do Ceará, acho que dá para anotar pelo tom de voz. Morei numa cidade pequena chamada Barro, cidade da minha mulher, que lá a gente diz que o jumento atravessa do rincho só. Ele começa a rinchar, quando termina, passou a cidade. E lá nós fundamos um centro em 1987. Cheguei na cidade no dia 9 de julho para assumir o Banco do Brasil. No dia 4 de outubro, inaugurávamos o Centro Espírita Francisco de Assis, ou seja, antes de 3 meses. E alguns companheiros diziam, mas você não sabe se vai ficar na cidade. Eu digo, eu não vou, mas o centro vai. Construímos a sede e agora em julho eu fui para o 25º aniversário, 25º seminário da instituição, lançar o Ana Prata. E a partir do Barro, que é uma cidade muito pequena, mais 5 cidades circunvizinhas que também não tinham espiritismo, hoje tem centro espírita a partir dessa casa. E lá nós sofremos perseguições da igreja também, porque ainda é uma temática muito presente no interior do Nordeste. O padre falava mal da gente, na igreja, pelo rádio. Foi uma bênção, porque todo mundo ficou sabendo que tinha um centro na cidade do Barro. Então nós só temos que rezar pelo padre. Ele divulgou a doutrina espírita. Foram para a porta das aulas de evangelização infantil para impedir as crianças de entrarem. E nós passamos por tudo isso. E hoje continua. Falava de uma amiga nossa que nós tínhamos um trabalho de sopa e pão com a população carente. E ele dizia com uma amiga do grupo, fulana de tal pensa que vai para o céu porque está distribuindo sopa e biquinho de pão. Isso ele falava no sermão. Algum tempo depois, ele estava chateado com, digamos assim, os devotos dele, porque haviam feito um abaixo-assinado para tirar o padre da cidade. E aí ele fez o contrário no sermão. Ele disse, olha, tem gente aqui que quando chegar no céu vai bater na porta, toc, toc, toc. São Pedro sai e vai perguntar, quem é você? Sou fulano. O que é que você fazia? Era católico. O que é que fazia? Ia para a igreja. Não, vai para o inferno. E você, fulano? Eu era do centro. O que fazia? Distribuía sopa e pão. Vá para o céu. Ou seja, o padre mudou de lá pouco tempo. Então, essa realidade, a gente que pesquisa a história do Espiritismo, vai ver que ela não desapareceu. Naquela época era mais acentuada, realmente, porque havia muito preconceito. Mas ele ainda permanece. E Ana Prata viveu dentro dessa realidade. Foi isso que ela viveu, mostrando uma grandeza de alma, um ideal, digamos assim, muito forte, que permitiu que ela se tornasse não só a primeira, mas a médium de efeitos físicos mais importante do Brasil,
ombreando aí aqui no nosso país com Peixotinho, que é lá do meu Ceará, de Pacajus, e Eusápia Paladino. Fenômenos extraordinários. E pesquisamos sobre Ana Prado por sugestão do Luciano Klein. Ele me pediu para fazer uma pesquisa sobre uma professora cearense que viveu no Amazonas e que era espírita. E nessa pesquisa eu descobri algumas coisas, alguns dados novos, inclusive sobre Charles Stieg. E ele então sugeriu que fizéssemos uma pesquisa sobre Ana Prado, a médium que viveu no Pará, paraense, para que escrevêssemos alguma coisa sobre a vida dela. Então nós começamos a reunir o material, mas tudo muito esparso. Então, numa ocasião em que eu fui à Biblioteca Pública do Amazonas, lá em Manaus, eu morava em Manaus à época, encontrei um jornal espírita de 1907, O Semeador, da cidade de Parintins. Então foi uma surpresa, ninguém sabia que Parintins tivera espiritismo, porque não tinha centro espírita. Quando eu morava em Manaus, a partir de 2000, Parintins não tinha casa espírita. Então estava lá noticiando a fundação de um centro espírita, em julho de 1907, com o nome Centro Espírita Amor e Caridade. Aquilo me chamou a atenção. Eu fui para o número seguinte. No número seguinte, noticiava a diretoria eleita do centro. E um dos participantes, o secretário, era Eurípides de Albuquerque Prado, escrito com PI. Então me ligou a Ana Prado, porque o nome do marido dela, no livro do Nogueira de Farias, é Eurípides de Albuquerque Prado. Eu digo, deve ser a mesma pessoa. Então iniciamos as pesquisas por aí. Depois encontrei um jornal, que é um jornal político da região, chamado Parintins, de 1911, e que lá noticiava a eleição para prefeito. A época era chamada de superintendente municipal. E para surpresa, quem havia sido eleito era o marido da Ana Prado. Eurípides de Albuquerque Prado era prefeito. Foi prefeito em Parintins de 1911 a 1913. No jornal, nós encontramos algumas informações, como a do filho mais novo, que nasceu em 13 de fevereiro de 1911, que nenhuma obra cita, o nome do menino é Dinamérico, e aí foi um crescente essa busca. Mas foram 8 anos de pesquisa, porque uma pesquisa dessa natureza, você não vai e não encontra, ali está na mesa, e você só vai pregar ele. Não, você vai ter que viajar muitas vezes. Eu fui em Parintins pelo menos 5 vezes, pesquisar sobre a Ana Prado. Visitei arquivos, bibliotecas, fui na Cúria, atrás do batistério, porque a época que ela nasceu não existia a lei do registro civil público, por isso as pessoas não eram registradas. Então nós devemos buscar nessa data, nesses lugares, e fui também nos cartórios da cidade. Como não existia ainda a época, tivemos muita dificuldade. Mas encontramos a certidão de casamento, o registro de nascimento dos filhos, todos os 4 filhos encontramos, que inclusive estão com facsímile no livro, mas não sabíamos até aí se Ana Prado era de Parintins ou não. Descobrimos que ela era amazonense porque encontrei a certidão de óbito em Belém. Eu fui em Belém, no Pará, e fui no cartório mais antigo, porque só tinha um cartório na época. Então quem morria e nascia estava naquele cartório. Então fui lá e encontrei a certidão de óbito, que diz que ela é amazonense. Mas descobri que ela era de Parintins foi num outro jornal, em que o marido dela é quem faz essa afirmação de que ela era da cidade de Parintins. Manaus, ninguém sabia disso, a federação desconhecia esse fato. Então nós fomos resgatando a vida de Ana Prado. 2 aspectos interessantes que gostamos de ressaltar, que surgiu dessa pesquisa. Um é que muita gente diz, ou dizia, que ela não era espírita. Quando estávamos concluindo o trabalho, conversei com um grande orador espírita aqui do Brasil, muito conhecido, e disse para ele que estava realizando um trabalho sobre Ana Prado. E ele disse, você sabe que ela não era espírita? E tinha muita gente conosco, e eu não quis dizer que ele estava errado, até porque era a informação que ele tinha. Então silenciei, deixei o livro sair. Então havia a ideia de que Ana Prado não era espírita. Mas na pesquisa descobrimos que todos os familiares dela, os ascendentes, eram espíritas. Os tios, 2 deles,
tiveram função importantíssima, fundaram a instituição mais antiga do Amazonas, a Sociedade de Propaganda Espírita, ainda no século XIX. Foram fundadores da Federação Espírita Amazonense em 1º de janeiro de 1904. Ao contrário do que muita gente acha, o Espiritismo no Norte era super difundido naquela época. Nós tínhamos 3 estados com movimento, digamos assim, fortíssimo, naquele final do século XIX, começo do século XX. Era São Paulo, Alagoas e Amazonas. Alagoas tinha um movimento fantástico também, como o Amazonas. Então esse resgate para o Amazonas foi muito importante. A federação de lá foi a segunda a ser criada no Brasil. A Federativa Estadual mais antiga é do Paraná, fundada em agosto de 1902. Depois vem a do Amazonas, 1º de janeiro de 4. E depois vem a do Pará, em 20 de maio de 1906. E logo em seguida a do Maranhão, também em 1906, mas no dia 30 de maio. Então o Espiritismo tinha outro polo naquela época. E o que nós sentimos, que a época que eu morava em Manaus, é que soube um novo alento para o movimento espírita lá do Amazonas. Logicamente que iniciamos fazendo esse trabalho sozinho. Não tínhamos apoio de ninguém. Mas à medida que ele foi surgindo, a Federação Espírita trouxe o seu apoio. Nós fundamos e montamos o Museu Espírita do Amazonas, muito bem montado, até porque quem fez a parte do museu foi alguém que realmente conhecia, um museóloga, foi convidado, porque eu acho que nesses trabalhos nós devemos nos valer de quem realmente tem a competência para fazer. Então nós fizemos a pesquisa, escrevi os textos, mas o material que foi encontrado na pesquisa foi tratado numa casa de restauro lá, e quem montou o museu foi alguém da área, ficou muito bom com o museu. Isso trouxe um novo ano, inclusive para Parintins. Em 2004, por conta dessas pesquisas que nós publicamos no Anuário Histórico aqui da Liga, nós reativamos o centro em Parintins. Esse Centro Espírita Amor e Caridade, fundado em 1907, que funcionou até por volta de 1930, estava desativado. Convidamos o Raul Teixeira, que é nosso amigo pessoal, e nós fomos com o Raul reativar esse centro. Então o centro está reativado desde 2004, lá em Parintins, e depois um outro grupo de pessoas, que Parintins tem 120 mil habitantes, fundaram agora um novo Grupo Espírita Ana Prado, que até então eles não sabiam que Ana Prado era de Parintins. Então hoje lá tem um núcleo com o nome da Ana Prado. Então esse trabalho de resgate ele é interessante, e a pesquisa é agradável, é uma aventura. Você vai descobrir, tem que ir para o cemitério. Eu tenho muito menino com bom nordestino. Eu lembro quando eu pesquisava sobre Malché no Amazonas, não encontrava nada. Cemitério é um bom lugar para procurar quem já morreu. Então, juntei meus meninos, na verdade, juntei meus meninos e a mulher, digo, cada um uma fila de cova. Vamos achar o Malché. Até que encontramos o túmulo do Leonardo Malché, a única cruz inclinada. Procurando notícia dele, foi um grande espírita do Amazonas. Do túmulo dele eu vi um nome, num túmulo ao lado, Magnólia Nery. Lembrei que ele teve 3 filhas, Margarida, Miosotes e Magnólia. Ele casou com Nery, deve ser filha. E fomos atrás desse pessoal. Procurei o Nery, ninguém era parente do Malché. Um dia no trabalho, eu estava um pouco desocupado, eu fui para a lista telefônica e listei todos os Nery de Manaus. E comecei a ligar. Lá pela 10ª ligação, quando eu falei, me identifiquei, estava fazendo uma pesquisa, uma senhora já com voz cansada, Dona Maria, ela me disse, eu não sou parente deles, mas meu marido sim. Depois eu gostaria de falar com ele. O senhor não pode, ele já morreu. Só na mesa mediúnica. Mas ela me deu aí o telefone de uns parentes mais distantes, já bisneto do Malché, que morava em Brasília e no Rio. E através dele conseguimos um material muito farto sobre a história do Espiritismo no Amazonas, que nós fomos colocando nesses livros. Nós fomos descobrindo na sua Ana Prado. 3 meses depois eu liguei para agradecer a Dona Maria. O que é que aconteceu? Tinha desencarnado. Fuja de entrevista com o historiador. Quase todos
três já desencarnaram. Até porque a gente vai atrás dos mais velhos. Parece que a espiritualidade da pessoa vai logo que ele está perto de voltar. Se você receber um convite, como o caixão, a gente diz como que é o sepultamento, a cremação, porque está perto. Então já havia desencarnado. Por isso essa pesquisa ela é urgente. Embora não deva ser apressada, porque senão você vai perder. Urgente você captar essas informações. Você vai guardando. Porque depois você vai ter que montar o livro. Como fazer? Ordenar os temas por afinidade, definir título por capítulo, se você gostar de colocar, se não, definir pelo menos a ordem das matérias, e aí você vai escrever. Eu gosto muito de Graciliano Ramos, que diz que nós devemos escrever como a lavadeira do Nordeste, que leva a roupa para o açude, primeiro ela molha, tosse, bota no sabão, molha, tosse, bate na pedra, isso várias vezes, depois sacode, pendura, para secar. E só depois é que a roupa está pronta. Para escrever é assim. Você não consegue escrever um texto que fique bom, a não ser que seja um iluminado, seja uma psicografia do Emmanuel, que escreve muito bem. Senão vai dar trabalho escrever. Não é fácil, não é? Fulano tem talento, não, fulano tem paciência. Porque é um trabalho de paciência. Então leva um tempo. Mas na prática foram 8 anos para pesquisar e escrever o livro. Na minha casa, todos participam dos trabalhos que eu faço. E eu levo o nome dos autores. Quando eu estava escrevendo sobre Malché, no Amazonas, meus meninos, lá vem Malché chegou. Depois foi Richer. Lá vem Charles Richer está chegando. E depois foi Ana Prada, lá vem Ana Prada. Eu digo, não vamos por menos. Mas isso é porque quando a gente penetra na pesquisa, a gente se identifica com o pesquisado. E você se envolve com ele. Então, eu nunca pedi a Ana Prada que me indicasse onde estava material. Porque eu não sei nem se estava encarnado ou desencarnado. Então, para não perturbar, nunca pedi. Mas um outro evento, que há um componente mediúnico nisso, meu tempo está acabando. Porque eu falo. Porque é o seguinte, quando a Ana Prada desencarnou, em 1923, 23 de abril de 1923, foi um acidente grave. Ela estava fazendo comida para o filho mais novo, e à época eles usavam uns fogõezinhos a álcool. Então ela estava usando esse fogão e o fogo passou para a garrafa que explodiu e veio para a roupa. Então ela morreu queimada. Então, à época mesmo, se falou muito que Ana Prada havia suicidado, até porque eles sofreram muita perseguição em Belém. O clero, existia um padre lá chamado Florencio de Bois, que era um verdadeiro satanás, com os espíritas. Eu tenho um amigo muito querido do Pará, hoje mora no Amazonas, que eu chamo ele de Florencio de Bois. É um grande espírita, é o Zé Alberto. Zé Alberto deve ter sido o de Bois mesmo, mas hoje continua. Então ela sofreu muito essas perseguições. Então se falou muito de suicídio. E o Luciano me ligou um dia, disse, meu filho, como é que você vai tratar essa questão? Eu digo, eu não vou. Porque o que eu aprendi com a história da Ana Prada, que foi uma espírita dedicada, abraçou o ideal. No início ela tinha receio da mediunidade, porque tinha medo dos fenômenos. Mas abraçou de tal forma, você vê nos diálogos, a alegria dela de participar desse trabalho, que sugere para nós que a imortalidade da alma é um fato hoje comprovado pelos cientistas, se não pela ciência, mas por alguns cientistas sim. E eu não queria tocar no assunto do suicídio, não vou tocar nesse assunto. Eu morava à época em Recife, então eu fui em Brasília para uma reunião do meu trabalho no banco. Toda vida que eu ia, eu tirava um dia ou dois para fazer pesquisa na FEB. Então eu pedi autorização geral e entrei na sala dos periódicos antigos, que é fechadíssimo na FEB. Eu acho que nem desencarnado entra, se for atrasado não passa na carinha. Mas eu tive a felicidade de que sempre me abriram as portas. E eu fui passando, entrando, eu ia fazer uma pesquisa, na verdade, sobre Gabriel Delane. E eu fui passando para ir nas revistas e havia uma mesa do lado. Eu sei o que é um fenômeno mediúnico, porque eu não vi com a minha visão periférica. Eu vi de frente. E surgiu aos olhos uma revista do Pará. Então eu vi como se estivesse de frente, mas eu estava de lado. Eu digo, será que tem alguma coisa sobre a Ana Prada? E é do ano da desencarnação dela. Então eu peguei e comecei a olhar. Abril não tinha nada. Maio não tinha nada.
Junho e julho também não. Eu digo, mas não, meu Deus, não vai ter nada. E só tinha mais uma revista, que era de agosto. Eu digo, eu vou olhar essa também, só tem uma. Quando eu abri, encontrei uma carta do médico que assistiu à desencarnação de Ana Prado, Dr. Mata Bacelar, uma carta dirigida a Manuel Quintão, em que ele conta a desencarnação de Ana Prado e prova que ela não suicida. Porque ele diz que o acidente foi no dia 22, que eu também descobri que eu achava que o acidente era no dia 23, mas foi no dia 22. Então ela desencarnou no dia seguinte. E ele conta que ela ficou descarnada, inclusive via até as vísceras dela. Mas ele disse que conversava com ela e ela pegava na mão dele, ela com a mão toda queimada, e dizia, meu amigo, que ele foi um médico muito famoso e um espírita exemplar. E ela dizia para ele, meu amigo, eu sempre disse para todos vocês que eu ia ter uma desencarnação como essa. Eu que fui um inquisidor cruel. Ela havia participado da Inquisição e ela mesma disse que havia mandado queimar muita gente. Por isso desencarna dessa forma. Eu voltei, já estava pronto o capítulo da desencarnação com o título Desenlace. E abri um subitem e coloquei hipótese absurda. Para discutir a hipótese de suicídio e mostrar que ela não é uma realidade, até pelo trabalho que Ana Prado realizou. Então ela é uma figura extraordinária. Desmaterializava o próprio corpo, tem várias fotos de desmaterialização. Eu tenho fotos originais que uma sobrinha dela me deu, que mostram o corpo em desmaterialização, materialização de espíritos, fenômenos luminosos, transporte, levitação, sonambulismo, mediunidade auditiva. E uma coisa interessante, ela era o que Kardec chamava de médium poderoso, porque nas reuniões de Ana Prado, às vezes materializava 3, 4 espíritos de uma vez só tendo muito ectoplasma para produzir fenômenos de tal envergadura. Ela tinha um fenômeno assim que eu acho fantástico, que está no livro, por exemplo, me permitam falar desse, em que, por sugestão dos espíritos, eles levaram para uma reunião um punhado de sementes de eucalipto e um recipiente com terra e outro com água, a pedido dos espíritos. E ali na reunião, o espírito de João materializado, ele pega esse sementes de eucalipto, coloca na terra, coloca água e aplica fluidos magnéticos. 20 minutos depois, o eucalipto germinava. Eu digo, ainda hoje a Embrapa está procurando. Chamar o João para dizer como é que está. Então são fenômenos únicos que você não vai encontrar na literatura espírita. E Ana Prado estava esquecida, falta um minuto, né? E Ana Prado estava esquecida. Não sabia nem o nome dela todo, que é Ana Rebelo Prado. Tem um Rebelo no meio. E depois que o livro estava pronto, eu nunca encontrei um descendente direto de Ana Prado. Encontrei uma sobrinha, filha do único irmão homem que ela tem. Inclusive tem uma entrevista dela aí, Ana Augusta Nina Corrêa, já está com uns 80 anos, não desencarnou, eu entrevistei, mas está com Alzheimer, não se lembra de quase nada, pela idade. Então depois de pronto o livro, há uns dias atrás, eu estava vasculhando um diário oficial da União e encontrei uma publicação de que o senhor Dinamérico Rebelo Prado havia deixado uma pensão para a filha de Leia Galvão Prado. Eu sabia que Dinamérico era o nome do filho mais novo, que deve ser a mesma pessoa, duas pessoas com esse nome completo é muito difícil. E eu sabia que ele havia desencarnado jovem. Na época seria 31 anos, que o jornal era de 1942. Eu digo, deve ser a mesma pessoa. E a filha devia ser nova ainda, então talvez esteja encarnada. Como eu vou achar essa mulher? Eu fui pro oráculo dos dias de hoje no Google. Você pergunta tudo, ele responde. Você não sabe se está certo. Fui no Google com o nome da Adileia. Encontrei aonde? No Facebook. Que até Jesus está lá. Então, a partir desse contato, consegui manter contato, trocamos telefone, temos conversado. Me mandou foto dos tios, inclusive do pai dela, que não está nessa edição, mas vai sair na próxima, que o livro está esgotando. A outra edição deve sair até outubro. Estamos com material novo para colocar. E ela é espírita, está com 70 anos. O pai desencarnou, ela estava com 3 meses de idade. Ele foi assassinado, esse filho da Ana Prado. E ela só tinha 3 meses. Resultado, eu estou indo na próxima semana. Eu viajo terça-feira para Curitiba a serviço.
E de lá vou para Manaus. Vamos fazer uma palestra sobre mortalidade da alma, na sexta-feira em lançar o livro, e um seminário sobre mediunidade de efeitos físicos. E a neta de Ana Prata está indo comigo para o Amazonas para o lançamento do livro. O pessoal do Amazonas está morto de feliz. Então essas pesquisas nunca se esgotam, mas é um prazer, é uma alegria, e cada coisa que você descobre é um motivo de satisfação. Então nós apresentamos a vocês o Ana Prado. Aproveito para mostrar o Richer, para aqueles que não conhecem. O Jadra já fez um comentário muito carinhoso sobre esse livro no passado, por isso eu tenho rezado para ele. Que foi, no meu entendimento, o maior pesquisador dos fenômenos espíritas, embora se fale muito de Crookes. Richer foi um gênio. Richer, que foi prêmio Nobel de Medicina em 1913, inventou o primeiro helicóptero em 1908, descobriu o primeiro anestésico, descreveu pela primeira vez as circunvoluções cerebrais, escreveu o primeiro dicionário de fisiologia médica, realmente, e defendia Zamenhof, era esperantista, e criador da metapsíquica, que serviu de base para a parapsicologia de J. Berard. Então, meu agradecimento a vocês terem a paciência de me ouvir, o meu abraço, e agradecendo a LIP e parabenizando aos companheiros, a todo mundo que veio apresentar os trabalhos, onde havia o trabalho do Rodolfo, e me senti no passado, lembrando de Richer, Zonet, Aksakov, Delane e Bozano, aqueles pesquisadores. Quem sabe não temos alguns reencarnados aqui com tarefa de continuar esse trabalho da ciência espírita, que anda um tanto quanto esquecido. Da paz de Deus. Amigos, ainda temos direito a 2 perguntas aqui pelo horário, se alguém quiser fazê-las. Não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Diga lá, senhor. No livro consta algumas coisas dos fenômenos que ela fazia, ou se foi alguma coisa que foi testada. Assim, nós temos transcrito algumas atas dos fenômenos. Ana Prado muitas vezes era colocada numa gaiola de ferro, né, que naquele tempo os controles eram extremos, e era uma gaiola que não tinha abertura lateral, a abertura era embaixo. Então eles levantavam a gaiola, o médico sentado numa cadeira aqui, baixavam a gaiola e parafusavam. E os espíritos tanto se materializavam dentro como fora da gaiola. Fenômeno extraordinário. Tem um fenômeno lá que eu chamo de a bailarina, eu dei o título, porque o espírito se manifesta e fica dançando. Hoje, com certeza, se fosse hoje, ia dançar o Kuduro, mas na mais celestial. Mas ela dançava e cantava. Então foi uma verdadeira tertúlia espiritual. Os fenômenos dela são assim, alguns, digamos assim, únicos e até inigualáveis. Ana Prado. Eu agradeço ao Samuel, tá? pela simpatia, pela gentileza, pela forma deliciosa de falar um pouco do seu trabalho, da sua metodologia, dos seus resultados, de como procurou. Isso é muito útil para todos nós. É porque o trabalho científico às vezes é cansativo, né? Então a gente tem que apimentar, que é para o povo gostar. É igual a criança, fecha o nariz e dá um remédio ruim para ele. Mas vai fazer bem. Acho que é por isso que a gente colocou o Samuel mais ao final, sabe? Do evento que a gente está assim mais, né? Mexido e tal. E eu só tenho a agradecer, tá? A gentileza, a presença. Eu vou fazer uma competição desleal com o livro dele. Um capítulozinho do livro dele é o trabalho do Manuel Quintão, que ele fez com o Casal Prado. Está no livro dele. Isso. Mas se vocês quiserem ler no site da LIP, o Jorge Dama cedeu pra gente, está divulgado gratuitamente. Quem sabe do capítulo vocês não entusiasmam para poder ler o livro todo, não é? Muito boa a palestra do Manuel Quintão sobre a Ana Prado, ele que presenciou. Sim, tá? Vale a pena. Tem no livro dele, tem no nosso site da LIP. Maneiro do meu livro. Ô Samuel, o pessoal vai ler na LIP e vai querer comprar seu livro.